Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias, novidades do Vascão. Pessoal, tivemos aí uma ótima notícia envolvendo o Felipe Coutinho, que pode ser titular no jogo contra o Cruzeiro. Vamos falar desse assunto, vamos falar também aqui de jogadores que perderam muito espaço, será que vão continuar em 2025, Souza e Alex Teixeira? Vamos falar também aqui da situação do Daverson, adversário do Vasco na Copa do Brasil, tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar aí, ó, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. A nossa meta é chegar a 220 mil inscritos. Se você puder se inscrever aí, é de graça, meu amigo, só clicar no inscreva-se, compartilha também com a sua galera aí, torcedor vascaíno aí, sempre bem-vindo aqui no nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco vai entrar em campo aí somente no próximo domingo. Não terá jogo do Vasco no meio dessa semana e o Vasco vai enfrentar o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Adversário esse que terá um jogo hoje contra o Libertad pela Sul-Americana, um jogo importante. É verdade, o Cruzeiro tem uma grande vantagem, mas é sempre bom a gente ficar atento e analisar também o adversário, né? O Vasco vai enfrentar o Cruzeiro no Mineirão às 6h30 da noite, esse jogo fora de casa, e o Vasco precisando vencer de qualquer maneira, um adversário diretíssimo na luta aí por uma pré-Libertadores, em busca da Libertadores via Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro ainda tem outra chance além do Brasileiro, caso seja campeão da Sul-Americana, o que também seria benéfico ao Vasco, porque abriria mais uma vaga aí no Campeonato Brasileiro, daria a chance do Vasco disputar a Libertadores, caso a gente não conquiste a Copa do Brasil. Mas esperamos aí que o Vasco comece a vencer os jogos, porque o Internacional disparou, meu amigo. O Internacional, se não me engano, tem 41 ou 42 pontos já está lá na frente, já passou o Vasco, 7 pontos já à frente do Vasco, e é o 8º colocado hoje, e o Vasco precisa voltar aí essa região, porque o Campeonato Brasileiro pode chegar a ter aí até 8 vagas, ou quem sabe até 9 vagas, dependendo se o Cruzeiro for campeão lá da Sul-Americana, Botafogo, Atlético Mineiro ou Flamengo serem campeões aí da Libertadores, e caso o Vasco não ganhe a Copa do Brasil, Atlético Mineiro ou Flamengo, caso um dos dois ganhe, fature o título, também abrirá mais uma vaga via Campeonato Brasileiro para a Libertadores, né? E por isso é importante o Vasco sempre estar ali no bolo, não se distanciar da maneira que a gente se distanciou, né? Por mais que o Vasco tenha um jogo a menos ainda contra o Cuiabá, mas o Vasco já tem o mesmo número de jogos do Internacional. O Internacional estava com um monte de jogo a menos e hoje o Vasco tem que mirar o Internacional, que é o 8º colocado ali, e certamente o G6 é praticamente impossível, né? Bem complicado o G6, mas vamos torcer para que aconteça esses cenários aí que a gente falou. O cenário ideal, lógico, é o Vasco ser campeão da Copa do Brasil, somente cumprir tabela no Brasileirão. Mas é sempre bom ter um plano B, que, como eu falei, vamos torcer aí também para que abram mais vagas via Campeonato Brasileiro para a Libertadores, né? E assim o Vasco tem grande chance, né? E vai enfrentar o Cruzeiro, adversário diretíssimo, como eu falei. Vem aí com um novo treinador, né? O Fernando Diniz foi contratado, foi oficializado essa semana, vai comandar o Cruzeiro hoje e também já no jogo contra o Vasco, e torcemos aí para que o Vasco faça um bom jogo e devemos ter mudanças aí no time do Vasco. A tendência é que o Felipe Coutinho, enfim, seja titular nessa partida contra o Cruzeiro. Possivelmente o Rafael Paiva deverá poupar alguns jogadores titulares para o confronto, visando o confronto contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, que será no dia 2 de outubro. E esse pode ser um cenário possível aí para o Coutinho iniciar jogando essa partida contra o Cruzeiro. Outra possibilidade também seria a entrada do Maxime Domingues no time titular do Vasco. Ainda não sabemos como que vai ficar a formatação do nosso time, mas eu colocaria assim o Suíço para entrar logo de cara juntamente com o Felipe Coutinho, para ele ter com quem mais dialogar ali. Tiraria, obviamente, o Ryan do time, jogaria com o David e o Verratti no ataque, 2 meias de criação, Maxime Domingues e o Felipe Coutinho, Cocão e também o Hugo Moura mais ali protegendo a defesa, e também faria mudanças na lateral. Pouparia o Piton, colocaria Vitor Luiz ou Leandrinho, também pouparia o Paulo Henrique, que foi abaixo no jogo contra o Palmeiras, colocaria o Pumita Rodrigues, que muitos já estão até pedindo o time titular, muitos torcedores querem a volta do Pumita, e a zaga, claro, voltaria com o João Vitor jogando ao lado do Maicon ou ao lado do Léo Pelé, aí o Rafael Paiva vai decidir. Eu faria essas alterações aí no time do Vasco. O time dá uma descansada, infelizmente não temos como poupar o Verratti, porque não temos um outro centroavante à altura no banco, somente o garoto GB, né? E caso também o Rafael Paiva queira poupar o David, ele entra ali com o Emerson Rodrigues, que é mais correria, né? Também iria auxiliar bastante, voltando na marcação. Deixa aí nos comentários o que você acha da possibilidade do Coutinho ser titular nesse jogo contra o Cruzeiro. Torcemos
para que dê certo, que o jogador esteja bem e que ele não volte precipitadamente, né, cara? Que não jogue ali os minutos iniciais da partida sem ter condições para atuar 45 minutos, né? Porque a gente sempre tá vendo o Coutinho atuando ali 20, 15 minutos no segundo tempo, né? Muito pouco tempo, e não sabemos se ele tem condições reais de atuar 45 minutos. Bom, e já emendando esse assunto Cruzeiro e Atlético Mineiro, o Vasco permanecerá em Belo Horizonte, não voltará para o Rio de Janeiro e fará todo o seu trabalho visando a Copa do Brasil em BH, né? Isso vai evitar o desgaste da viagem. E um fato importante para o Vasco nesse jogo contra o Atlético Mineiro é que o atacante Davidson, herói da classificação do Galo aí às semifinais da Libertadores, fazendo 2 gols contra o Fluminense, estará fora da partida contra o Vasco. O jogador já atuou pelo Cuiabá contra a Portuguesa na segunda fase da Copa do Brasil, o que impossibilita o jogador de atuar pelo Galo. Por mais que o jogador seja reserva, mas seria um jogador bastante perigoso também, né? E essa classificação do Atlético Mineiro à Libertadores foi muito importante, porque certamente pode ser que eles deem mais prioridade à Libertadores do que certamente aí a Copa do Brasil, né? O Atlético Mineiro praticamente abriu mão também do Campeonato Brasileiro, o que também é benéfico ao Vasco. Mas, na minha opinião, foi muito bom para o Vasco Atlético se classificar a Libertadores, porque só iria sobrar a Copa do Brasil. Eles iriam jogar a vida contra o Vasco, querendo amassar realmente o Vasco já no primeiro jogo, que será lá na Arena do Galo. E esperamos que o Vasco faça um jogo muito inteligente, que não seja covarde como foi o Fluminense ontem. Ontem eu assisti boa parte daquele jogo e vi que o Fluminense não teve força nenhuma para buscar o resultado jogando fora de casa. E esperamos que o Vasco não faça o mesmo, que o Vasco pelo menos arranque um empatezinho lá na Arena do Galo. Seria excelente para decidirmos em São Januário. Bom, pessoal, e para fechar nosso vídeo, vamos falar que jogadores estão perdendo muito espaço, né? Ontem a gente já falou de alguns nomes e hoje também tivemos atualizações aí também quanto aí ao Alex Teixeira e também ao Souza, né? Os dois jogadores têm perdido muito espaço no elenco do Vasco. Certamente as piores contratações do Vasco nessa temporada, os jogadores vieram meio que como um bônus para a chegada do Felipe Coutinho. A pedido do jogador, eles vieram contratados aí, mas ambos os jogadores não têm a mínima capacidade de atuarem ainda em alto nível aqui no futebol brasileiro e muito menos de vestir a camisa do Vasco, né? A gente está vendo, é uma lástima, né, cara? Meio que um fim trágico aí para dois jogadores que vieram para meio que encerrar suas carreiras no Vasco e eles não conseguem jogar, né? Sequer são relacionados para as partidas do Vasco, porque o Rafael Paiva entende que eles não têm condição alguma de estarem presentes no elenco vascaíno, né? O Souza menos ainda, entrou poucos minutos aí em campo, não voltou aí a atuar mais, cara, uma posição até certo ponto que era carente no elenco do Vasco, de volante, ele não consegue jogar, sequer vem sendo relacionado, assim também como o Alex Teixeira, que ficou 6 meses parado. Após não ter o seu contrato renovado com o Vasco simplesmente entendeu que o Alex Teixeira não iria mais render absolutamente nada no Vasco, o Vasco simplesmente não quis renovar, ele ficou sem contrato, e depois de 6 meses o Vasco recontrata o jogador, e com certeza não iria dar certo, né? Deu muito errado essas duas contratações, aí fica a pergunta se eles irão permanecer no Vasco até o final de 2025, que é até onde vai o contrato dos dois jogadores. Eu acredito que não, eu acho que o Pedrinho vai chegar nos jogadores e sentar com eles no final dessa temporada. Obrigado aí pelos serviços prestados. Infelizmente, o Vasco vai ter que enxugar bem aí o seu elenco, enxugar bem a folha salarial para montar um elenco muito mais competitivo no ano que vem. E eu não vejo o Souza e o Alex Teixeira competindo em alto nível, principalmente se o Vasco estiver na Libertadores ou até mesmo na Sul-Americana. Não tem a mínima condição dos dois permanecerem em 2025. Com certeza eles toparão aí rescindir o contrato amigavelmente, porque chegaram falando que não querem nenhum tipo de grana do Vasco, não querem usar o Vasco e sim ajudar. Como não estão ajudando, eu acredito que o Pedrinho não terá condição alguma de bancar essas duas permanências do Vasco em 2025, né? Deixem nos comentários a sua opinião quanto aí ao Souza e ao Alex Teixeira, né? Além desses jogadores, o Pedrinho terá que resolver outras situações, né? Como a do Payet, que está muito abaixo, não sei se é benéfico ao Vasco pagar 1,5 milhão de salário para o Payet em 2025. Também Galdame certamente tem que sair do Vasco, claramente tem que sair do Vasco, Rossi tem que sair do Vasco, e entre vários outros nomes aí também. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, assim tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal. E tamo junto. É nóis.